Tudo bem, Marcos? Tudo bom? Bom revê-lo, né? Quanto tempo, né? Agora, graças a Deus, né? As coisas devagarinho voltando, né? Isso aí. E um ótimo pretexto, né? Para o reencontro, que é esse gigante, né, cara? Pelo amor de Deus, que bicho bonito. Nós tivemos contato com ele, inclusive, na semana passada pelo digital, né? Pela internet, mas ver fisicamente é uma coisa muito diferente, né? E, cara, e assim, é muita dúvida, né? Antes até de eu falar do caminhão, quando a gente postou no Planeta, o pessoal, a primeira coisa que perguntou: e o 4844, como é que fica nessa história? Esse cara chegou para substituir o 4844? Na verdade, o 4844 a gente já não vende, já faz 2, 3 anos. Então a produção dele parou. A gente ficou de fato fora desse mercado da mineração já faz algum tempo. E a gente trouxe o Arocs realmente para cobrir esse espaço, essa lacuna que ficou. Esse espaço hoje estava sendo atendido pelo Axor. A gente tem uma versão Axor 4144, que a gente, através de parcerias com implementadores, a gente transformava ele em 8x4. Ah, então, aí a gente decidiu trazer o Arocs, que é um caminhão que tem o DNA do fora de estrada, é um caminhão já consolidado mundialmente. E aí, por que a gente precisou desse tempo, falando de forma muito transparente, né? A gente queria trazer um caminhão adequado para as cargas brasileiras, para a operação brasileira e para as condições de operação no Brasil, considerando o máximo de disponibilidade do caminhão, máximo de produtividade e segurança que um segmento como a mineração exige, né? E um ponto super importante, por exemplo, quando a gente fala de manutenção, disponibilidade, a gente precisava de componentes nacionais. Então, uma peculiaridade que esse caminhão tem foi adaptar o motor M460, que já é um motor super consolidado no mercado brasileiro. A gente adaptou esse motor para esse caminhão, ele não existia. E com isso a gente conseguiu aumentar muito a produtividade e eficiência, reduzir a quantidade de paradas, que é um ponto fundamental na mineração. Então essas adaptações foram fundamentais. Outro ponto super importante que a gente vê na aplicação da mineração, que não é o caso da Europa, que é a capacidade de carga. Então esse caminhão hoje ele trabalha com 58 toneladas de PBT, obviamente em aplicação fechada, com limitação de 40 km por hora, mas atendendo todas as condições de segurança. Isso também foi um desenvolvimento, olhando a realidade da mineração, olhando a realidade do Brasil e obviamente também sabendo que isso acontece aqui no Brasil, não acontece na Europa, mas acontece também em outros países muito fortes em mineração dentro da América Latina, como o Peru, como o Chile e também com outros potenciais no mundo. Mas nosso objetivo foi de fato ter um caminhão dedicado à mineração, dedicado à construção pesada e obviamente também a gente está vivendo um momento muito peculiar da mineração, então acho que é um momento muito bom para a gente trazer esse caminhão, porque mundialmente a mineração está muito forte, então é um momento adequado para fazer esse relançamento. Praticamente a Mercedes tem um DNA muito forte do fora de estrada e eu enxergo isso como um relançamento, a reentrada da Mercedes nesse segmento com um caminhão que realmente é fora de série. Então, na verdade, o Arocs é Arocs, né, que fala, né? Arocs é a primeira pergunta, é isso. Então, o Arocs, na verdade, ele é um caminhão que já existe lá fora, mas essa versão foi desenvolvida com particularidades daqui. Isso, exatamente. E aí são pequenos detalhes, inclusive, né, que a gente se preocupou bastante, né? Então a gente oferece alguns opcionais, fez algumas pequenas adaptações também, olhando a realidade brasileira. É claro que o grande ponto, e talvez a gente possa começar mostrando aqui, eu vou abrir aqui a tampa para a gente dar uma olhadinha. Então a grande novidade, como eu falei antes, foi a adaptação do motor. Certo. Tirou o motor que é um M471, que a gente tem na Europa, e trouxe um motor que é totalmente nacional, o M460, 510 cavalos, 2.400 Nm, super adequado para essa operação com as 58 toneladas. Então acho que esse é um ponto importante também, essa conversa do trem de força, né, para ele estar adequado para conseguir um bom consumo de combustível, que esse é um outro ponto bastante interessante, né? Se você voltar alguns anos, nesse segmento praticamente não se falava de consumo, né? Consumo era um tema dos rodoviários. Sim. Mas cada vez mais, quando você conversa com os clientes, a primeira pergunta é: puxa, mas como está o consumo desse caminhão? Caramba! E esse é um ponto, claro, é um ponto bastante complexo, porque consumo obviamente depende de trecho, depende da carga, né? Então a gente estudou bastante isso para conseguir um equilíbrio muito bom, e por isso que a gente trouxe esse trem de força com os 510 cavalos
com 2.400 Nm, que é onde a gente entende que haja um equilíbrio muito bom entre esses fatores. Mas, por exemplo, assim, é até, nossa, pra gente que não é muito ligado no setor de mineração, o que é um consumo em mineração? Porque, né? O consumo em mineração, na verdade, ele é medido de forma diferente. Você não mede ele em quilômetro por litro, né? Você mede ele em litros por hora operado. Então é uma forma diferente de tratar. E isso que eu acho que é um ponto interessante, né? Isso mostra também que um caminhão, quando ele é feito dedicado, quando ele é vocacionado para o segmento, você precisa mudar um pouco também, quebrar alguns paradigmas da forma como você faz o desenvolvimento, né? Então isso está relacionado a consumo, está relacionado também à manutenção. Então a gente tem, por exemplo, planos de manutenção que não são mais ligados à quilometragem percorrida, mas sim ao tempo de operação. Que essa é a forma como a mineração olha o segmento, que é a forma como ela olha a máquina. Na verdade, o Arocs nada mais é do que uma grande máquina para operar num segmento super profissional como a mineração. E o que mais? Bom, na verdade, assim, essa cabine, apesar dos detalhes da frente, aqui da grade, ele é uma cabine muito similar à do novo Actros, certo? Sim, então acho que uma coisa que chama atenção aqui, por exemplo, os acessos são muito simples também para facilitar bastante. Então a gente tem lá o líquido de arrefecimento, óleo, aqui a água do sistema do limpador, de para-brisa. Então os acessos são todos muito fáceis, muito simples. Certo. A gente aqui na frente tem algo mais olhando o sistema de um fora de estrada, que são os faróis. Aqui embaixo o DRL em LED, a proteção dos faróis, que também é fundamental, né? Outra coisa que chama muito atenção aqui é o ângulo de entrada, né? Então, a gente precisa de um ângulo de 25 graus, quer dizer, é um ângulo realmente extremamente agressivo para você conseguir trabalhar num ambiente desse bastante crítico, com uma protetor do cárter, né? Então a gente tem aqui uma chapa de proteção que protege o cárter, protege também os radiadores, é outro ponto super importante. E aí, se a gente olhar uma peculiaridade, eu estava falando de adaptações, né? Então esse caminhão a gente já consegue ver uma peculiaridade grande, né? Que é uma customização que a gente pode fazer, que é o limpador de para-brisa. Ele não está dessa forma à toa, né? Então nessas aplicações onde tem muita poeira, os que clientes interessante. gostam de quando você desliga o caminhão ele está nessa posição. Para não acumular poeira e riscar vidro. Cara, que interessante. Essa é uma primeira adaptação. Essa é a posição de descanso dele, então, aqui. Exatamente. A gente pode fornecer dessa forma. Também pode fornecer com a iluminação ali em cima, o giroflex, precisa ir um pouquinho mais para trás para a gente conseguir enxergar, mas também é uma opção que existe. Outra coisa bastante interessante são os espelhos. Então a gente sabe que opera em condição muito crítica, então você tem um espelho frontal aqui para conseguir enxergar essa zona. E aqui, se a gente for aqui para a lateral, a gente já tem um outro espelho aqui na lateral e o conjunto tradicional que permite você ter o máximo de visualização de tudo. E aí, falando de outra adaptação interessante que a gente fez aqui para o Brasil, esse degrau aqui, ó. Por que isso? A gente começou a perceber nos nossos testes que aqui no Brasil já existe, primeiro, a estatura menor do que na Europa, e outra coisa interessante, cada vez mais a gente tem mulheres trabalhando também na mineração, e obviamente também tem uma estatura menor. Então a gente colocou esse degrau adicional, e interessante aqui destacar que a gente tem, ele é flexível, né, uma peça de borracha que permite justamente fazer esse acesso de forma muito simples, e ao mesmo tempo manter a robustez do caminhão. Então esse é outro ponto interessante. Olhando aqui na frente, a gente tem uma suspensão bem robusta, uma suspensão parabólica de 4 lâminas. A gente coloca 9 toneladas em cada eixo dianteiro e 20 toneladas em cada eixo traseiro. Então a gente tem 9, 9, 20 e 20, que dá ao todo 58. 58. Essa é a lógica do negócio. Bateria 220 ampere-hora, 12 volts, duas baterias de 12 volts, 220 ampere-hora. A chave geral protegida, esse é outro ponto bastante interessante, que também foi uma adaptação que a gente fez. Por quê? Porque tem sempre o risco de cair uma pedra, cair alguma coisa aqui que pode desligar o caminhão, né? Então esse foi outro pedido dos clientes, de ter uma proteção. Então o caminhão pode vir também com uma proteção. São coisas assim, às vezes super simples, né? Você fala, puxa, uma chapinha ali, mas é algo que mostra esse cuidado com o segmento, né? Você fazer pequenas coisas que, o que eu comentei antes, né? A gente está muito preocupado com a disponibilidade, né? Então esse é um item que às vezes uma banalidade
pode deixar o caminhão parar. Pode parar, Então aí o motorista tem que parar, descer, ligar. Muitas vezes ele não é autorizado a descer em algumas regiões. Então, assim, é uma bobeira que às vezes uma chapinha protege. Então é por isso que tem a chapinha aí, né? E aqui pneu, roda também não é uma roda convencional. É uma roda especial, é uma roda que carrega até 5 toneladas e é uma roda que você pode usar o pneu com câmera ou sem câmera. Isso é uma coisa interessante. Esse é um pneu que está com câmera, mas a gente tem visto uma tendência na mineração de caminhar para usar cada vez mais também pneus sem câmera. Olha Isso só. é uma tendência que hoje no rodoviário praticamente é 100%, né? E no fora de estrada está se quebrando esse paradigma. A gente vê em alguns segmentos, por exemplo, cana-de-açúcar, hoje praticamente já se usa quase 100% sem câmera. E aqui a gente tem visto também, mesmo nessas aplicações mais pesadas, a gente já tem visto muitos clientes caminhando para usar sem câmera. E o legal é que a roda está preparada para as duas, quer dizer, então você não precisa trocar a roda para isso, né? Outra coisa interessante também que mostra uma preocupação com o segmento é você assegurar que o implementador não vai fazer uma besteira, não vai cometer um erro na hora de fazer a implementação, que pode obviamente se refletir tanto numa trinca no implemento quanto no veículo. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu alguns pontos já pré-definidos, onde o implementador já vem e já faz a adaptação do implemento, a fixação do implemento sobre o chassi, e aí você assegura que essa fixação é bem feita num ponto correto, onde você não vai ter risco de danificar tanto o implemento quanto o chassi. Isso evita também uma série de discussões, de garantia, de parar de caminhão e etc, né? Então a gente fez em parceria com os implementadores toda essa discussão para assegurar que você tem os pontos corretos de fixação e obviamente o projeto da báscula já está feita pensando nesses pontos adequados de fixação. Outra coisa legal, esse escape, a gente tem que lembrar, a primeira coisa, né, que esse caminhão está trabalhando em zonas onde existe o risco de levantar poeira, então ele não pode estar virado para baixo, certo. Mas a gente também procurou evitar que a gente tivesse aquele escape, que normalmente é o escape vertical. Sim. Por quê? Porque você evita um monte de peças móveis, você evita flexíveis, operando numa região, numa situação muito crítica de torção, né, que pode levar, obviamente, sempre a danos e que, de novo, né, pode fazer com que o caminhão tenha que parar ou tenha que fazer uma manutenção. Então é uma solução que parece simples, mas foi uma solução muito estudada para que o ar que saia daqui, ele não levanta poeira, e aí você conseguiu uma solução que ao mesmo tempo é simples, mas ela é eficiente, que é também o grande objetivo que a gente teve quando desenvolveu esse caminhão. Vindo mais para trás, a gente vê a suspensão traseira, então sobre o eixo, né, como a gente tinha falado, esses são eixos com redução nos cubos, com 20 toneladas de capacidade cada um, ou seja, é um eixo extremamente robusto, né, com uma suspensão parabólica com 100 milímetros de espessura cada lâmina, também são conjuntos robustos para encarar essas 58 toneladas que a gente vai acabar colocando no caminhão. Essa aqui é a suspensão mais robusta hoje do portfólio da Mercedes? Que a gente tem, exatamente. Também super testada, eu acho que isso é importante também sempre destacar, né? A gente vem rodando já em alguns clientes, na aplicação real, mesmo com toda a nossa experiência global, a gente ainda quis fazer a validação local, a gente precisou fazer essa validação para essa carga maior, para justamente ter segurança de fazer o lançamento. Acho que esse é um ponto importante da Mercedes, né? A gente não faz simplesmente uma importação de um produto e coloca no mercado e vê o que dá. A gente gosta realmente de ter um teste na aplicação real, estudar as aplicações com os clientes e ter alguma coisa que seja de fato confiável. Bacana. E que caminhe nessa direção de disponibilidade. Agora, Marcos, uma dúvida assim, para a galera e para mim que não sou muito conhecedor de mineração, né? Ele é um caminhão que nasce para sofrer, né? Para trabalhar duro, né? Esse aqui, né? Como é que é a relação de vida útil dele na operação, assim? A gente que está acostumado com estrada, com essas coisas, né? Ele tem uma determinada vida útil e depois ele tem que sair da operação ou não? Como é que funciona isso? Normalmente ele vai operar uns 5 anos, uma operação inicial. A gente tem que ter eu acho que o importante é que você tem que ter um profissionalismo muito grande na manutenção. Acho que esse é um ponto fundamental, né? Diferente de um rodoviário que muitas vezes é mais administrável, eu diria não que você não tenha que fazer a manutenção correta, mas eu acho que um caminhão de mineração,
exige um profissionalismo muito maior, porque como você trabalha com muita carga, muita torção, então se você não fizer as manutenções adequadas, com certeza o seu caminhão vai precisar no final, depois de 2, 3 anos de operação, ele vai estar destruído. Então acho que esse é um ponto fundamental, é você ter um cuidado muito maior com a manutenção, né? E com isso permite que você trabalhe aí 5 anos sem grandes problemas. Normalmente um primeiro cliente é o tempo que ele mantém um primeiro caminhão, e depois ele segue a sua segunda vida, pode partir para uma operação um pouco mais simples. É claro também que passa muitas vezes por uma reforma geral, então por exemplo a báscula acaba precisando muitas vezes regularmente de você fazer uma reforma para mantê-la adequada. Mas eu acho que a grande mensagem aqui de fato é o profissionalismo e o cuidado na operação. Para isso que a gente tem também uma preocupação muito grande com os tempos de parada, e você conseguir adequar cada tempo de parada de forma que você pare o menos possível, né? Então você não para hoje para fazer uma manutenção preventiva da caixa de transmissão, depois amanhã você para fazer do eixo, depois você para fazer do motor. Quer dizer, a gente procurou adequar cada um dos tempos para conseguir fazer tudo isso empacotado. Bacana. Esse é um ponto também super importante, a gente diminuiu muito ou aumentou os intervalos de manutenção, de forma que você tivesse o caminhão rodando o máximo possível. Então acho que esse é um ponto que na mineração é fundamental, né? Então você tem muito pouco tempo onde você fica ocioso, né? Muito pouco tempo de ociosidade. Entendi. Você precisa estar rodando 24 horas por dia, esse é o fato. E um caminhão desse, ele chega, assim, numa rodovia, ele chega a quantos por hora, assim, de velocidade máxima, por curiosidade? Olha, ele na verdade, com um pneu desse, ele nem roda em rodovia, né? Então esse é um caminhão que normalmente até na hora que a gente entrega o caminhão, a gente entrega sobre prancha. Tá. Porque você operar com um caminhão desse em rodovia, você acaba destruindo os pneus. Tá. Então, assim, com a carga total de 58 toneladas, a gente especifica ele de rodar até 40 por hora. Então ele pode, esse é o limite que ele pode rodar com as 58 toneladas. Obviamente em rodovia, a gente tem que respeitar os limites legais, que são 29 toneladas para um 8x4. Então não faz nem muito sentido, quer dizer, sim, na prática ele opera basicamente em rodovia somente para fazer pequenos deslocamentos. Certo. Mas ele é um caminhão realmente dedicado para uma... E a transmissão dele qual é mesmo? A transmissão é a G340, esse é um ponto também bem interessante. A gente tinha anteriormente a G330, essa é uma G340, é uma geração nova, a gente sempre fala, isso é muito interessante, né? Porque cada caminhão que a gente lança, a eletrônica é um pouquinho mais avançada, né? Então a G340 é uma evolução também. Ela reduziu o volume de óleo. Ela tem também uma primeira marcha mais forte, mais agressiva do que a G330, o que na mineração é super importante. Então ela tem 12,69 de primeira marcha, que é uma relação de primeira já bastante agressiva. E a gente também trabalhou bastante, como eu comentei antes, nos intervalos de manutenção. A gente trabalhou bastante nos intervalos de manutenção para ter um intervalo mais estendido possível. Então, se a gente comparar a G330 com a G340, a gente melhorou 3 vezes. Quer dizer, então, na G330, a gente tinha um tempo de parada a cada 1.500 horas de operação, agora para troca de óleo. Agora a gente faz a cada 4.500 horas. Nossa, 3 então é uma evolução gigantesca com menos óleo, né? E assim, então, como é que a embreagem é diferente? Uma embreagem bidisco. É uma bidisco. Isso, é uma embreagem bidisco que para esse tipo de operação é a mais adequada. Tem que ser uma embreagem robusta para ficar adequada para essa operação. E olhando para o novo Actros, né, que trouxe aquele pacote enorme de segurança ativa, de uma série de coisas, esse cara aqui para mineração, ele herdou alguma coisa de segurança ou ele não? Ele herdou basicamente o freio eletrônico. Esse é um ponto bem importante. Então você tem a distribuição de carga entre cada eixo, ela é controlada eletronicamente. Isso tem um aspecto muito interessante também ligado à disponibilidade. Porque ao fazer essa distribuição de carga adequada, você também faz a manutenção do sistema de freio sempre junto. Então você não tem um desgaste maior num eixo, um desgaste menor no outro, porque ele consegue equilibrar isso. Então acho que esse foi um ponto super importante. Outro ponto bem importante na mineração, que é muito valorizado, é a cabine. Ela atende uma norma de segurança que é a ECR 29. Então esse é um ponto fundamental também, que ele também trouxe. Então basicamente foram esses 2 grandes pontos.
A gente ainda não tem todos os sistemas de segurança ativa que a gente tem no novo Actros rodoviário, mas também está sendo trabalhado nisso. Lembrando também que tem uma grande diferença, né, quando a gente fala, por exemplo, de um ABA, obviamente numa aplicação mineração é bastante diferente de um ABA numa aplicação rodoviária, são velocidades menores e tal. Então esse é um ponto que a gente tem discutido muito com os clientes, a gente ainda não tem disponível, mas é algo que a gente tem trabalhado também para oferecer em breve. Além desse gigante aí que o Marcos estava contando pra gente, né, todos os detalhes interessantes aí, que são coisas muito diferentes, né? Eu imagino que o mundo do pós-venda também seja completamente diferente quando a gente fala desse pequeno monstro, né? Sem dúvida, sem dúvida. O pós-venda a gente tem tratado com bastante carinho para poder entregar o que esse caminhão pode oferecer para o cliente. Então o nome do jogo na mineração ele é disponibilidade e custo operacional. Então a gente fez de tudo, a gente trabalha, coloca todo o nosso esforço para entregar isso aí. Então, como o Marcos já comentou, tem alguns detalhes no caminhão que ajudam com essa questão de disponibilidade e detalhes, né? Detalhes é modo de falar, né? São grandes inovações que trazem esse diferencial. Então, por exemplo, acho que já viu, a gente divulgou já nas mídias e já tem conversado bastante contigo e com os colegas, a extensão da parada para manutenção. Então, ele é um caminhão que para menos, né? Então, ele tem até 2,5 vezes a menos do que os nossos concorrentes em termos de parada. Então, a gente procurou trabalhar com isso. E quando ele para, as manutenções são mais rápidas, né? E você tem menos reapertos para fazer, você tem menos necessidade de engraxamento, então a parada é rápida. Tentar fazer aquele cockpit de Fórmula 1 que a gente estava falando. Então a ideia é que ele pare pouco e quando para rápido. Aí você pega alguns detalhes que a gente trabalhou no caminhão para ajudar os nossos clientes também com essa questão de disponibilidade, serviço e parar na hora certa para fazer o serviço certo. Um exemplo que a gente trouxe são esses marcadores de torque na roda. Então é um opcional que a gente traz para os nossos clientes, para eles saberem no momento exato que há necessidade de fazer um reaperto ou reposicionar os torques das rodas, sem ter que parar para testar, para verificar. Então parece uma coisa simples que traz um tremendo resultado para a operação do nosso cliente. Só falando de na prática, isso aqui é uma peça plástica, né? Uhum, que está alinhada aqui, ou seja, está no determinado torque, se ele desalinhou, possivelmente é porque ela perdeu o torque. E tem que reapertar. Perfeito. Então, visualmente, na própria operação, o cliente consegue ver isso aí. Legal. Muito utilizado nas mineradoras, né? Então, eles procuram fazer essa gestão à vista e a gente está lá para ajudar eles nisso aí também. Você comentou uma coisa assim, tudo bem, quando para ter um conjunto de serviço para parar menos e toda essa inteligência, mas, por exemplo, quando ele para, ele não é um caminhão que pode pegar a estrada, né? Como até o Marcos falou, ele vai por prancha, tudo. Como é que é a manutenção feita nele, por exemplo? Ele vai de prancha para um concessionário ou o concessionário tem uma base avançada? Como é que funciona essa relação da manutenção dele? Exatamente todo esse serviço. A gente pegou, por exemplo, aqui na porta, a gente já olha aqui, até que o Marcos comentou a manutenção em horas. Então ele já vem com um orímetro, que já ajuda o gerenciamento dessa manutenção. Então, como é que a gente faz todo esse processo? Começa desde a entrega técnica do caminhão. Então a gente tem uma entrega técnica robusta, onde a gente explica direitinho e treina para a operação na base do cliente. Então ele não faz isso, normalmente uma entrega técnica de um rodoviário é na concessionária. Sim. A gente faz isso na base de operação da mineradora. Lá a gente também tem a parte de treinamento. A gente ajuda também, a gente faz essa parte de treinamento com os nossos clientes. E a gente tem o que a gente chama de Truck Off Center. Então a gente leva o nosso concessionário para dentro da operação do cliente. Cada mineradora tem a sua peculiaridade, a gente respeita e atende os requisitos dessas mineradoras. A gente leva o concessionário lá para dentro e a gente instala toda a necessidade técnica para fazer os reparos e manutenções e faz dentro da base do cliente, sem ter necessidade de transportar. Entendi. E toda a gestão feita em horas. Alguma manutenção um pouco mais complexa, a gente usa o nosso óculos de realidade aumentada. Então a gente está lá dentro da base do cliente, ele está conectando com a nossa central em Campinas e ajudando eventualmente uma manutenção um pouco mais complexa, algum detalhe que não esteja claro. E a gente também tem uma ampla literatura técnica do veículo que a gente também libera para os nossos clientes para poderem fazer uso daquilo. Então é interessante, ajuda no dia a dia, evitar que um problema pequeno vire um problema grande e a gente está sempre presente lá fazendo a manutenção dentro da base deles para trazer esse resultado. E imagina, né, Sérgio, ele tirar um caminhão para levar num concessionário para fazer uma manutenção, depois levar de volta, toda aquela história que a gente falou de disponibilidade, você perde muito com isso, né? Então a gente prezou bastante por... Agora, a gente estava falando o Marcos comentou uma questão aí de durabilidade, né? Uma curiosidade de, 5 anos trabalhando pesado, tudo.
mas o nível de exigência do caminhão é muito grande, então o nível de manutenção também né? Eu quero dizer assim, o plano de manutenção dele ele é bem robusto, né? A gente trabalha com o plano de manutenção, a gente normalmente trabalha com Best Basic em horas, né, que é o de revisão em horas, e a gente tem as lojas em company, né? Então fica super customizado. A gente tem agregados, né, eixo, motor e câmbio disponíveis, a gente pode deixar tanto na operação do cliente quanto no concessionário mais próximo, as duas modalidades são possíveis. Perfeito. E a gente trabalha muito com renove também, onde o ciclo fica muito mais adequado. Então a gente pega uma peça, recondiciona ela, deixa ela disponível, então você consegue fazer o ciclo girar. Tem até, acho que o principal, que a gente trabalha junto com as mineradoras, é essa pegada ambiental também, esse ESG. Então a gente consegue reutilizar componentes para que a gente traga também o menor impacto na operação. Então super importante isso aí também. E um cara como esse aqui, ele transmite dados, ele tem algum tipo de flipboard, como é que é? Ele tem, a gente está aprimorando a questão da transmissão de dados, ele tem basicamente a transmissão de dados que a gente procura utilizar a API dele, né? A gente tem obviamente aqueles dashboards padrão, mas a realidade da mineração a gente entende que a gente teve que ser muito mais flexível para poder conectar o caminhão ao que já existe de sistemas de gestão. Porque uma mineradora, lá dentro dela tem uma diversidade muito grande de tarefas que precisam ser gerenciadas, né? Diferentemente do transporte rodoviário. Então a gente conecta o nosso caminhão no sistema da mineradora de forma que ele possa fazer uso dos dados e fazer a harmonização entre todas as tarefas que ele tem que executar. Então a gente se tornou parte do ecossistema, né? A gente sempre trabalhando com aquela pegada de ecossistema, né? Do transporte, e o ecossistema do transporte para a mineração, e a gente se conectando a eles e dando essa possibilidade de gestão para eles também. Aquela relação do flipboard rodoviário, por exemplo, de você teve aí frenagem a mais, marcha lenta demais, tudo não funciona muito bem aqui. A lógica é um pouco diferente, né? Como a gente viu, a lógica principal dele trabalhar em horas, né? Ele fica bastante tempo parado, carregando, descarregando. Então ele tem uma lógica de gestão bem diferente do rodoviário, né? Um caminhão feito para mineração, com gestão para mineração. E aí a gente faz também uso desses dados, a gente disponibiliza os dados para se interagir com o ecossistema da mineradora, e a gente usa também para o serviço nosso de consultoria gerencial. Então praticamente todos os nossos clientes mineradores que a gente já tem hoje, a gente trabalha com a consultoria gerencial do meu amigo Júlio César, que você conhece também. Então a gente faz também trabalhando com os KPIs de gestão, os OTR, MTTF e assim por diante, para a gente saber a disponibilidade e a entrega que o veículo está fazendo naquela operação. E também poder tomar as medidas necessárias para aumentar ainda mais a satisfação do cliente. Maravilha. Agora me tira uma dúvida aqui. Algumas dúvidas aqui de produto mesmo, que a gente estava conversando e aí eu fiquei curioso também. Isso aqui, para que serve, cara, esse super degrau aqui? Aqui o que é? É proteção? Conta um pouquinho mais desse lugar aqui. Aqui é todo um emaranhado de posição para ser utilizado na operação de mineração. A gente buscou facilitar o acesso à caçamba e os equipamentos que foram feitos. Então aqui o operador pode pisar, aqui também tem as barras para ele poder segurar e olhar e fazer inspeção visual. Dependendo da mineradora, tem esse tipo de checklist que tem que ser feito. A gente facilitou a vida do nosso amigo motorista também na mineração. E todos os degraus também eles são preparados para evitar que escorregue, então tem toda uma questão de segurança também. E aqui, aquilo que a gente falou, uma somatória de detalhes para ajudar nessa disponibilidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma proteção na tampa do tanque de Arla. Imagina, a mineração ela é um ambiente bastante hostil, né? Pode bater pedra, pode bater... Sim. E aqui você tem proteção para o tanque e a proteção para o bocal. A tampa. Pode abrir aqui? Pode. Se é que é simples assim? Não, é simples, Então você tem o tanque de Arla normal aí, né? Sim. E você tem um suporte aqui, reforçando ele, para fazer aquilo que eu te comentei, aumentar ao máximo a disponibilidade. Então ele é todo protegido, encapsulado, vamos dizer assim. Também não só o tanque de Arla, mas também o tanque de combustível, né? Se a gente olhar aqui, ele também tem cintas reforçadas e o mesmo proteção no bocal, né? Então ele tem é um veículo bruto, é bruto. Eu tô vendo ali, a tara dele é 19.820, né? Olha, caramba. Com o implemento da Rosset aí. Com o implemento, 19.820, maravilha. 20 toneladas do bichinho leve, então. Fácil. Obrigado, viu? Valeu, cara. Bom te ver, obrigado mais uma vez. Bom te ver, valeu. Então, Marcos, aqui dentro a cabine ela é similar do novo Actros, mas não é a mesma coisa, né? Não. Então essa cabine, ela é na verdade uma cabine mais vocacionada para o segmento, então tem um painel mais simples, ele tem algumas peculiaridades, mas de qualquer forma todo o conforto do motorista. Então ele tem um volante multifuncional,
Então a gente percebe aqui todos os botões que ele pode controlar as principais funções do caminhão, pode atender telefone, por exemplo, aqui através do volante, ele pode setar velocidade, controle de velocidade, da mesma forma como ele faz um veículo rodoviário. Então isso é possível aqui através desse volante. Ele também permite um ajuste bem interessante aqui, olha, você pode trabalhar com um amplo ajuste, que é outro ponto bem importante para o motorista se sentir bastante confortável aqui no posto. O painel é um painel que tem um lado digital, que é essa janelinha central, uma janelinha de 10,4 centímetros, que permite, por exemplo, jogar uma câmera de ré. Então a imagem da câmera de ré a gente pode jogar nesse painel central. A tela central, então são dois analógicos, né? Isso. Analógico misto, né? Com LCD ali, tudo em uma central que recebe sinal, inclusive, de câmera de ré, entendi. Exatamente. Ô Jarcio, a gente está vendo aí, né? Até antes de começar, o painel, porque daquele outro caminhão que a gente estava vendo, o painel estava com os plásticos, né? Então o que ele tem as funções ali no meio do painel? São mais as funções de computador de bordo? Exatamente. Ele tem uma variedade de funções, né? O primeiro aqui são os parâmetros de distância, média, ele mostra km litro, km hora. Ele tem uma série de funções. Tem após arranque, né? Tem reset 1, reset 2 para várias marcações, né? E eu posso intervir e repor a informação, tá vendo? Eu tenho outras funções também. Ele me mostra a velocidade digital, né? São dados do sistema de telemetria do Flipboard, ok? Ele mostra da pontuação de condução do motorista no trabalho. E ele tem a entrada de vídeo, né? Para marcha ré, ok? Que já está disponível e é um item de série também. Tá bom? Maravilha. O terceiro aqui são as funções de rádio, né? Liga e desliga, Bluetooth, dispositivos móveis, que é o Bluetooth, né? Conexão com o celular, tá? O terceiro, ele é informações de manutenção, e bloqueios do diferencial, né? E tomada de força. Esse painel ele é exclusivo desse caminhão aqui, né? Exatamente. Aqui são informações de diagnóstico, né? Número de ocorrência, se houver alguma, né? E por último aqui, eu consigo ativar e desativar os sistemas, ajustes e outras funções também, né? Então líquidos de arrefecimento, de lubrificantes também, tá? Eu tenho essas informações aqui. E tem um sistema de ativação e desativação aqui dos modos de balanceio livre, que é o modo Clower também, o segundo, tá? Eu posso ativar e desativar, embora eu tenho um botão que faz o desativamento direto aqui, né, no painel, mas eu posso também desativar aqui no. Certo. Eu tenho o modo Eco Roll, né, e o vídeo. Ok? O vídeo é a conectividade com a câmera traseira. Exatamente. E aí a gente vê que então foi uma solução bem pragmática para o segmento, né? Algo que sem muita firula, né? Mas que mostra uma vocação para o segmento. Ar-condicionado, que é outro ponto super importante, quer dizer, não tem como você operar numa mineração sem ar-condicionado, que você opera basicamente com as janelas fechadas por causa da poeira, né? Então você tem aqui o ar-condicionado com controle de temperatura. A gente tem um rádio mais simples do que o rádio rodoviário, mas ele já vem com rádio de fábrica. Tem o Bluetooth, tem conexão auxiliar. Então, se precisar ter conectividade com o motorista, entrar em contato com o motorista, ele pode, como eu falei antes, tá integrado aqui, ele pode atender. Todo o controle da caixa de transmissão é feito através de uma alavanca. Essa alavanca aqui é a alavanca integrada no volante, então também livra o espaço aqui dentro. Isso também é copiado do modelo rodoviário, isso é exatamente igual. Isso facilita muito, também facilita aqui a locomoção dentro da cabine, né? Da mesma forma que o freio de estacionamento também é um freio digital, igualzinho o freio do rodoviário. Tem uma peculiaridade que é bem interessante, que é algo bem específico também da mineração, que é na hora que você abre a porta, o veículo freia. Isso é algo bem interessante, né, para você evitar acidente. Então, isso já vem do novo Actros, né? Isso, exatamente. Então é um ponto super fundamental, porque como você trabalha com uma
uma carga muito elevada. Então esse é um ponto fundamental. Então a gente trouxe alguns detalhes olhando essa aplicação específica, né, e adequando aonde era necessário e trazendo as soluções que a gente já tinha no caminhão rodoviário quando fazia sentido. Né? E o restante aqui são tudo particularidades do implemento. Do implemento, né? Isso. Então o acionamento aqui do implemento. Aqui também tem um inclinômetro, exatamente, que permite controlar a sua inclinação. E aí importantíssimo, né, na mineração, né? Fundamental. Você não pode bascular, por exemplo, se você estiver fora de alguns parâmetros de basculamento. Então é outro equipamento que é fundamental. Ele tem estrela que acende também? Está com a estrela iluminada. Buzina. Buzina, isso. Então essa é a buzina ar. Se a gente ligar aqui, essa normal, legal. Buzina ar, que também é interessante, né, na aplicação, porque dependendo da região onde você está, precisa passar algum sinal sonoro, então é interessante ter a buzina ar, toda a iluminação da cabine. E aí tem interessante aqui, a gente tem um espaço para descansar, é uma pequena caminha, vamos dizer assim, vai ser colocada aqui. Ela pode fechar e ela se transforma numa caminha, que é uma caminha estreita, mas obviamente na mineração não se dorme, mas Sim. se o motorista quiser relaxar um pouquinho, ele tem um espaço bem adequado aí para ele descansar alguns minutinhos. Porta-objeto, são 2 caixas, com 215 litros cada uma, dá ao todo 430 litros, que também para aplicação é bastante espaço para ele levar tudo que ele precisa aí. Agora esse banco aqui, ele não é um banco, esse aqui não é um banco dele, ou é um banco dele? Não, na verdade esse é um banco que tem a capa da Alliance, é uma capa bem adequada também para esse tipo de aplicação, que é uma capa vinílica, que permite limpar muito fácil, né? Então isso a gente também oferece através da... então esse banco é o banco dele, o que ele tem de opcional, de acessório, é essa capa aqui. Exatamente. Então esse é o banco, na verdade, é um banco muito semelhante ao banco rodoviário, é um banco também com todos os ajustes pneumáticos, né? Então também é outro ponto fundamental, porque você está numa operação onde você tem muita movimentação, né? Então também é fundamental ter o amortecimento pneumático, o cinto integrado também, né? Então aqui você pode colocar o cinto de segurança, ele fica integrado no banco, que é outro ponto fundamental, porque aí você não balança independentemente do banco, né? Você está preso no cinto, então isso também, em termos de conforto, é muito melhor. A gente vai demonstrar nesse trecho um pouco das tecnologias, né, que estão embarcadas aqui no Arocs. Tá ok? Eu peço a gentileza para colocar o cinto e vamos iniciar. Primeiramente, eu queria demonstrar aqui o ajuste do volante, né? Ele possui uma diversidade de posições. E o acionamento é pneumático do lado esquerdo, tem uma alavanca aqui do lado esquerdo no pé. E é muito simples. E traz conforto, motorista, estabilidade, né? E eu queria falar um pouco do freio estacionário eletrônico. Com as portas fechadas, ao engrenar o veículo à frente ou à ré, ele vai desativar o sistema. Embora eu tenha que tomar ação de acelerar para poder fazer o arranque, né? Beleza? Podemos começar? Podemos, vamos lá. Engrenei a marcha à frente, automaticamente ele já faz a liberação do sistema do freio de serviço. É só tomar a aceleração que ele vai deslocar. Eu acho que é importante a gente falar um pouco também do banco do motorista, né? Ele também é assistido pneumático, né? E tem uma variedade de posições. E tem preenchimento na lombar também, é tudo ativado por sistema pneumático. E traz um pouco mais de conforto para o motorista, né? E segurança também. Tá? Esse caminhão está carregado? Está carregado. Ele está aproximadamente com 20 mil quilos aí. 20 mil quilos de carga. Exatamente. A tara dele é quase 20, né? Então ele está mais ou menos uns 40. A tara dele deu 19.920 mil quilos, né? Tá, quase 40 toneladas. Então. Exatamente. Ele é para 58 toneladas, né? Que é o peso legal. O peso técnico vai passar um pouco mais isso aí. E queria falar um pouquinho também, eu achei bom a gente chamar bem a atenção sobre isso, sobre esse item, é o ângulo de giro do volante, que é um diferencial desse caminhão. Ele permite eu fazer manobras aí com
com raios menores, né? Raios bem fechados, né? Exatamente. Maravilha. Você vai poder perceber ali que a gente vai fazer o retorno ali, você vai perceber isso aí fisicamente, tá? Com segurança, conforto, dá estabilidade, ó. Nossa, senão ele, olha. Um ângulo de giro bem avantajado, vamos dizer assim, né? É, não, bom, muito bom. E seguro também realizar a manobra também, né? Ele já reduziu uma marcha, já aumentou o giro, aumentando a capacidade de frenagem, né? A potência de frenagem. Queria falar um pouco da transmissão também, a nova transmissão G340. Ela foi projetada aí para condições severas de trabalho, né? Que é a proposta desse caminhão. Robusta, troca de marchas rápidas e suaves também, né? Preparada para condições extremas mesmo de trabalho. E ela possui 3 modos de operação. Nós iniciamos aqui no modo econômico, o modo Standard e o modo Off-Road, Power Off-Road. Power Off-Road é o mapa mais agressivo para ele. Isso, exatamente. Está para condição extrema de trabalho, com o veículo totalmente carregado, né? Ele é indicado para esse uso. Eu vou demonstrar um pouquinho aqui da potência do motor, tá? Muito forte. Bem. Ele tem 2.400 Nm de torque a 1.100 RPMs. E voltando ali nos modos operacionais, o modo econômico ele é mais indicado em condições mais leves, né, de trabalho, porém com o veículo descarregado. E para economia de combustível também, né? Ele faz uma troca de marcha mais rápida, usa menos giro do motor. Ideal para as condições aí quando você vai descarregar e volta para carregar novamente, vazio, você aproveitar isso aí para economizar combustível. E o Standard, ele é usado também em condições leves, mas porém com o veículo já carregado. E o Off-Road, em condições aí bem extremas de trabalho, rampas íngremes, e com o veículo carregado. Esse veículo ele possui mais 3 itens auxiliares de rampa, que eu acho importante mostrar aqui também. O primeiro é o Hill Holder. Eu vou fazer uma breve parada. Ele me dá 3 segundos até a retomada, sem deixar o veículo ir atrás. Ok? Vou demonstrar para vocês. Ele dispara um alarme sonoro e eu retomo a aceleração. Ok? Esse é o Hill Holder. Tá. E o outro sistema que eu falei para você é o bloqueio. Certo. Diferencial. O primeiro estágio é o longitudinal. Ele permite que eu faça me auxilia nesse arranque em rampas mais íngremes, sem provocar danos, até mesmo em curva. Então pra gente falar numa linguagem que o pessoal entender, longitudinal é bloqueio entre os 2 eixos. Exatamente. Então tá bloqueando a tração entre o eixo, entre o terceiro e o quarto eixo. Exatamente. Perfeito. E é recomendado. Você também tem o transversal. Já o transversal, a gente não vai recomendar, porque se você estiver fazendo uma curva, por exemplo, certo, ele pode atrapalhar a sua manobra. Perfeito. Tá? O primeiro estágio não, ele é recomendado, mesmo em curvas, tá ok? Perfeito, maravilha. Então eu vou retomar novamente. Não vou usar o bloqueio, porque a gente não está em uma condição tão severa assim. Perfeito. E para liberar do hold foi só acelerar? Foi só acelerar. Tá. É só você tomar a ação de acelerar que ele vai fazer o arranque. Então a troca de marcha vai depender das alavancas, né? Para cima eu aumento as marchas e para baixo eu reduzo as marchas. Perfeito. Lembrando que é importante, em uma condição de risco para o sistema, ele mesmo estando no manual, ele vai fazer a troca de marcha automatizada, a fim de proteger aí o sistema do trem de força, a transmissão em si, né? Você tem algum exemplo prático, por exemplo? Em que situação? Exemplo, se eu estiver numa rampa, de repente o caminhão engoliu o caroço. Certo. Aí eu vou parar aqui para você ver. Deixa eu pisar aqui no freio, vou retomar novamente.
ele induz a primeira marcha, mesmo estando no manual. Mesmo estando, tá bom, entendi. Entendeu? Entendi, perfeito. Ele faz isso como um modo de proteção da caixa, né? Então numa marcha mais leve, ele parou, ele já entende que ocorreu alguma coisa aí. E aí ele induz a primeira marcha, uma marcha mais pesada, ou uma marcha mais pesada, né? Para fazer a retomada. E o outro item que eu queria passar para você é a suspensão. Os dois eixos dianteiros é uma suspensão metálica, né? E são independentes, trazendo conforto do motorista, estabilidade. Sim, você fala independente no sentido do que? Ele é feito de mola, né? Ah, perfeito. É presa por jumelos. Tá. E os dois eixos dianteiros, os direcionais, são independentes. Tá? Independente a facilidade entre si, né? O primeiro e o e segundo, entre si, né? exatamente. Ah, entendi, perfeito. E a facilidade, o controle que você tem, né? Você vê que o volante te dá um controle de estabilidade muito legal, né? Fácil de trabalhar. Tá vendo? Sim. Não dá trancos na mão do motorista. Um sistema muito legal aí, que eu achei interessante nesse caminhão. Por fim, o que é? São os bloqueios aqui? Isso, exatamente. Bloqueio longitudinal, bloqueio transversal. Isso é o padrão também numa aplicação como essa fora de estrada. Todo o controle de tomada de força, ASR e ABS. Esse aqui é para você sair de algumas situações críticas de manobra. Então ele faz um balanceio no caminhão. Às vezes se você caiu, está mais ou menos atolado, você pode fazer um balanceio no caminhão e ele sai dessas situações mais Marcos, só conta um pouco como é que é isso aí. Na verdade, esse balanço é o quê? Você está numa situação que você atolou. Isso. E aí ele fica acoplando e desacoplando, é isso? Isso. E ele fica percebendo quando ele vai até sair. Exatamente. E aí ele te permite te auxiliar para sair de uma situação crítica como essa. Então é algo também bastante interessante numa aplicação fora de estrada, que permite que... É uma situação, eu diria, mais comum, né? Então permite que você saia dessa situação de risco de atolamento. Então, e aqui outro ponto interessante que é o Hill Holder, ou Hold, né, que funciona também de forma muito parecida ao veículo rodoviário e também muito parecido com os automóveis. Então, se você está numa rampa, você pode apertar o freio. Se você aplicar até 70% da força de frenagem, ele tirando o pé do freio, ele segura automaticamente por 3 segundos, que é o tempo que você precisa para acelerar o caminhão e ele partir. Se você quiser realmente travar o caminhão, você aperta um pouquinho mais forte e aí você tem a função que a gente chama de hold, e aí o caminhão fica com o freio acionado, e aí você pode ficar numa situação mais confortável ali mais tempo.